de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, dia 17 de abril. Hoje daremos destaque ao cigarro eletrônico. Vamos abordar o porquê da não regularização do produto aqui no Brasil, já que 2 milhões de pessoas utilizam o cigarro eletrônico no país. Quais são os riscos à saúde? Será que realmente ele traz menos malefícios que o cigarro de tabaco convencional? Tudo isso no programa de hoje. Vamos conversar com 2 médicos, 2 doutores a respeito desse tema, para entender a necessidade da regulamentação por meio da Anvisa e também quais aí os cuidados que devem ser adotados pela população que utiliza o produto. O diálogo com o objetivo de ampliar a saúde e, claro, evitar os riscos por conta do cigarro. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima segunda-feira para você e uma ótima semana, 1h12 da tarde, Correio Petropolitano Debate começando, ao vivo, você sempre nosso convidado especial a participar aqui do Correio Petropolitano Debate. E como a gente comentou, vamos dar destaque então hoje ao cigarro eletrônico. É um tema muito debatido, muito polêmico também, a respeito da sua legalização aqui no país. A expectativa é que o cigarro eletrônico seja regulamentado no Brasil ainda este ano. Essa responsabilidade é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e estimado aí que 2 milhões de pessoas utilizam o cigarro eletrônico aqui no Brasil. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo porque nós já fizemos essa entrevista hoje cedo. E vamos trazer para você, então, quais são os malefícios do cigarro eletrônico e também uma comparação com o cigarro de tabaco convencional já legalizado aqui no país. Tudo isso após o intervalo, que é rápido, e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. O Correio Petropolitano Debate vai falar agora um pouco sobre o cigarro eletrônico, os malefícios, se é ilegal, se não é ilegal, até porque está virando uma moda, principalmente entre os jovens. Vamos conversar então com a doutora Alessandra Soares a respeito desse tema. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda. A gente sabe que o cigarro eletrônico tem virado febre, como a gente até comenta, né, entre a população, principalmente os mais jovens, mas ele pode trazer também malefícios para quem são, para os usuários, no caso? Bom dia, Richard. Vamos lá. Sim, o cigarro eletrônico, ele já está sendo consumido no Brasil cerca de 2 milhões de brasileiros, né? E desses 2 milhões de brasileiros, se nós pararmos para pensar, possivelmente nós encontraremos um número maior. Esse número é de 2021, a previsão a cada ano é dobrar o número, e sabemos que sim, os jovens têm tido acesso a esse tipo de produto. O cigarro eletrônico no Brasil, ele é ilegal desde 2009, quando a Anvisa publica a RDC 46, proibindo a fabricação, a importação, a exportação, a comercialização de todos esses produtos. Pois bem, de lá para cá, já se vão quase 14 anos, o que nós vimos acontecer? Apesar da proibição,
A ilegalidade, os contrabandistas trouxeram para o Brasil produtos ilegais. Produtos que oferecem altíssimo risco a todos aqueles que o consomem. Por quê? São produtos que não têm qualidade verificada, que não atendem a nenhum critério sanitário estabelecido por alguma autoridade sanitária. Em contrapartida, e eu gostaria de frisar sobre isso, na semana passada, inclusive, vimos várias notícias relatando que o Reino Unido e a Suécia estão ofertando em programas de saúde e controle ao tabagismo vaporizadores ou cigarros eletrônicos para para combater o quê? Os riscos e os danos causados pelos cigarros convencionais. Então, o que se entende sobre isso? Quando esse produto ele é fabricado obedecendo regras sanitárias estabelecidas por uma autoridade sanitária, ele é um produto de redução de riscos e danos. Ele não é um produto inócuo, mas quando comparado ao cigarro convencional, o cigarro eletrônico oferece, no caso dos vaporizadores, até 99% de menor risco e menor dano àqueles que o consomem quando comparado ao cigarro convencional. Então, o cenário do Brasil é complexo justamente em função da falta da regulamentação. E você, inclusive, já até atuou também na Anvisa. Você acredita que a Anvisa possa regulamentar isso? E, como você comentou, é extremamente importante que isso seja feito, até para não se tornar algo ilegal sujeito a penalidade, né? Sim. A Anvisa, de fato, é o órgão sanitário que tem como missão institucional regulamentar este tema, este assunto, criar regras sanitárias para o setor produtivo, aquele que já é inspecionado pela vigilância sanitária, no caso, os fabricantes de cigarros convencionais. Isso é um pleito feito. Eu sou farmacêutica e fui diretora de medicamentos e alimentos na Anvisa de 2017 a 2020. Pois bem, o pleito, na verdade, Richard, é de que a Anvisa, baseado em dados robustos que estão publicados em anais científicos, né, estudos feitos por instituições independentes, o nosso pleito e a nossa expectativa é que a agência, que a nossa Anvisa, diante desses dados, diante de todos esses fatos, experiências de êxito em outros países, crie até o final deste ano, obedecendo à agenda regulatória, uma regra para o setor produtivo, ofertando ao tabagista brasileiro o quê? Acesso a produtos de menor risco e dano. Mas, como você já bem comentou, né, doutora, não significa que a pessoa não corre riscos. Queria que você falasse justamente sobre esses pontos para a gente, porque pode trazer alguns malefícios também, né? Richard, o ideal é de que os indivíduos não utilizem nenhum produto que, de fato, traga algum risco à sua saúde. Além do cigarro, eu vou dar exemplos de como nós podemos tratar os indivíduos dentro do seu direito de consumir produtos, alimentos, enfim, mas resguardando a sua saúde. Todos nós sabemos que consumir, por exemplo, refrigerante não é um hábito saudável. Refrigerantes contêm muito açúcar, altos índices de açúcar. Pois bem, qual foi a regra criada, estabelecida diante de fatos e dados científicos para minimizar o risco do refrigerante no seu consumo? Ofertar refrigerantes sem açúcar. Refrigerantes que contenham adoçantes. Por quê? Porque o desejo de consumir o refrigerante, ele existe. O direito de consumir o refrigerante, ele existe. Então, como é que nós, profissionais da saúde, podemos lidar com este fato? Proibir, já ficou claro, não funcionou. Não funciona. Fumar não é um hábito saudável. Todos nós sabemos. Mas o tabagista, às vezes, por uma limitação de
possibilidades de parar de fumar, ele não consegue, porque, de fato, há muitas questões envolvidas nisso, né? A dependência da nicotina, o hábito, o próprio momento de fumar para ele, às vezes significa, né, o momento do cafezinho, o momento da reflexão, ou o indivíduo que não deseja mesmo parar de fumar. Nós também temos esses casos. Então, para essas pessoas, o que se pensa como profissional da saúde é o quê? Não é julgar o hábito, porque o hábito, de fato, não é saudável. Nenhum desses produtos é inócuo, é 0% de risco. Não, o cigarro eletrônico, ele preferencialmente, óbvio, né? Nenhum indivíduo deve, se não fuma, se não vaporiza, continue assim, preserve a saúde dos seus pulmões. Ok, agora, diante de uma situação como consumir o cigarro convencional, que entrega em torno de 7.000 substâncias tóxicas para este indivíduo que não consegue parar de fumar, ou que deseja não interromper o hábito, ou que deseja interromper o hábito, mas precisa de um auxílio, de um amparo para ir, digamos assim, desmamando do cigarro, nós entendemos, e isso não é um achismo. Para explicar isso, há dados científicos publicados no mundo todo. O cigarro eletrônico, ele é efetivo nesses casos. Lembrando que esse produto tem como objetivo qual universo? Adultos fumantes. Mas ele só pode cumprir este papel se for um produto fabricado seguindo regras sanitárias exigentes, onde nós podemos dizer como fabricar o dispositivo em si, para não haver explosões, quais as substâncias podem ser ofertadas naquela mistura. Então, qual é o solvente utilizado? A nicotina, grau farmacêutico, qual é o limite de nicotina? Se houver o flavorizante, qual é o flavorizante utilizado? Então, o cenário do Brasil é crítico e é grave porque os cigarros eletrônicos vendidos aqui, sim, eles são produtos de altíssimo risco e periculosidade. Deve-se fazer campanhas contra a utilização desses produtos porque são ilegais. Se uma pessoa passar mal, como nós já assistimos, várias pessoas passando mal, várias pessoas noticiando, pessoas famosas, inclusive, utilizando produtos ilegais, quem que a gente pode responsabilizar? Nem essa possibilidade nós temos. Até para Compreende? um possível dano à pessoa, né? Algo do tipo, de quem é essa responsabilidade nesse caso, né? Exatamente. Eu pergunto o seguinte, doutora, existe diferença entre os cigarros eletrônicos? Sim, existem diferenças, são vários. Quando a gente olha para o mercado internacional, onde esses produtos são regulamentados e são fabricados de acordo com regras sanitárias, nós vemos alguns dispositivos, sim, diferentes. Alguns contendo nicotina, outros que não contêm a nicotina. Existe, por exemplo, o sistema aberto, que é aquele onde existe a possibilidade de que o próprio consumidor faça as suas misturas, e nisso nós vimos risco. Então, existe o sistema fechado, que é o que se defende, né? É o que eu defendo aqui no Brasil, para que, de fato, haja um controle maior daquilo que está sendo inalado. Existe o tabaco aquecido, que é uma outra possibilidade que também oferece menor risco à saúde quando comparado ao cigarro convencional. Baseado em quê? É muito fácil explicar isso, Richard. O cigarro convencional, ele passa por um processo físico-químico que é a queima. O consumidor acende o cigarro. Esse cigarro vai a 900 graus e as substâncias que são formadas a partir da combustão, elas são altamente tóxicas. Quando você tem o aquecimento no tabaco aquecido, é uma outra modalidade, né? Você aquece o tabaco e ele libera, então, a nicotina, mas ele libera menos substâncias tóxicas. E no caso do vaporizador, você sequer tem o tabaco. Você sequer tem o tabaco. Você oferece o quê? Nicotina numa quantidade controlada. É isso que se faz quando você tem uma regra. Estabelecer parâmetros para a construção desses dispositivos.
Doutora, a gente sabe que. Eu vou fazer uma pergunta que foge um pouco do tema, Pois mas não? seria a seguinte: de que forma isso pode impactar no comércio com essa regulamentação? Isso, de alguma forma, poderia ter pressão também até das produtoras de cigarro, já que ainda há um consumo muito grande aqui no país, e justamente se o objetivo é levar essas pessoas, né, para que elas usem, por exemplo, vaporizadores que trazem menos malefícios para ela. Isso, de alguma forma, pode ser aí sofrer alguma resistência das produtoras de tabaco? Richard, para a surpresa das pessoas que, obviamente, ninguém é obrigado a ser especialista nisso, mas para a surpresa da sociedade, o pleito, o desejo de que exista uma regra sanitária para os vaporizadores é justamente das empresas que fabricam cigarros no Brasil, mas que também possuem no seu portfólio o quê? Os cigarros eletrônicos. Vou dar alguns exemplos. Muitas das fabricantes de cigarro que comercializam cigarros eletrônicos no Brasil já têm, em países onde há regra sanitária, os dois produtos. Mas qual é o objetivo estabelecido, inclusive por essas empresas? Que se diminua a fabricação do cigarro para que o cigarro eletrônico assuma este papel. Por quê? Porque justamente oferece menor risco e menor dano. E hoje o consumidor é um consumidor mais esclarecido. Ele tem o hábito do tabagismo, que não é saudável, mas ele quer consumir produtos que ofereçam a ele menor risco, menor dano. E ele tem esse direito. O que me faz preocupar quando eu olho para o nosso cenário, e até uma pergunta que eu me faço, qual seria a informação que os especialistas que são contra o cigarro eletrônico teriam que os países onde essa regulamentação já existe há mais de 10 anos não têm? Porque eles têm dados reais, Richard. Eles acompanham esses consumidores desde que a regra foi criada. Então, os dados que existem são dados públicos e dados coletados por instituições idôneas e profissionais da saúde, especialistas como os nossos. Isso é que nos entristece, ver tanta campanha, obviamente, contra o ilegal é preciso. Não usem cigarros eletrônicos no Brasil, ele não é regulamentado. Isso é fato. Esse cigarro eletrônico vendido aqui, ele faz muito mal. Mas o que se deseja é de que, de fato, a Anvisa crie uma regra para o setor produtivo, de cigarros, inclusive, porque são eles que estão provocando, né, essa discussão na Anvisa para que essa regra, então, seja publicada. Inclusive, se eu não me engano, a Anvisa fez até uma reunião ano passado a respeito desse tema. Você chegou a acompanhar alguma coisa? Sim, acompanhamos de perto. Essa reunião aconteceu no dia 6 de julho. Em 2018, este tema, Richard, ele volta para a mesa de discussão dentro da Anvisa, obedecendo uma agenda regulatória. E além da área técnica, que neste caso é uma área específica para tratar de tabaco, existe também a discussão no âmbito da diretoria colegiada. Então, são 5 diretores, mais as áreas técnicas, estudando sobre o assunto. Então, no dia 6 de julho do ano passado, a então diretora da área entrega à Anvisa um relatório feito pela área técnica, apontando que a manutenção da proibição seria, no entendimento deles, obviamente, a melhor saída para conter essa onda, né, do consumo de cigarros ilegais, de cigarros eletrônicos ilegais. Mas nós já observamos que a proibição não funcionou, porque hoje, em 2023, possivelmente cerca de 4 milhões de brasileiros já utilizam esse produto. E isso é muito preocupante. Agora, na mesma reunião, quando os diretores da Anvisa recebem este relatório, eles apontam o quê? Algumas inconsistências na leitura da área técnica relativas a este tema. Então, por exemplo, existe uma frase que a área técnica publica neste relatório que diz ser impossível regulamentar este tema, dado a criticidade desse produto. Pois bem,
Nós assistimos ao redor do mundo 42 autoridades sanitárias regulamentando este tema. Autoridades sanitárias, inclusive, que conversam com a Anvisa, como o Canadá, que tem a regra mais alta para este assunto, para o assunto tabaco. Nós recebemos a informação, isso é público, de que 12 países, recebendo a consulta dirigida da área técnica, responderam um e-mail que questiona: você possui regra sanitária? Como está a sua regra sanitária? 12 países responderam. Então, regulamentar este tema não é inviável, é necessário, é possível e deve ser construído pela Anvisa, que é a nossa autoridade sanitária. É ela que, segundo a Lei 9782, no seu artigo 8º, diz que todos os produtos que oferecem cautela, risco à saúde e vigilância sanitária devem ser regulamentados pela Anvisa. Ora, se o cigarro convencional, que oferece ao seu consumidor 7.000 substâncias tóxicas, tem uma regra da Anvisa para justamente controlar como ele é entregado, porque não se trata só de fabricação, se trata da fabricação, da distribuição, do acesso e da comunicação à sociedade. Se este cigarro possui uma regra, por que o cigarro eletrônico ainda não possui? Mas nós temos a esperança de que até o final deste ano, os diretores desta casa, os analistas, né, os especialistas do tema que estão na Anvisa, possam entregar à sociedade uma regra sanitária para dizer quem pode fabricar esses produtos, como esses produtos podem ser fabricados, o que pode ser ofertado nas suas misturas, quem pode vender, como pode ser vendido e como nós poderemos comunicar, principalmente, Richard, ao jovem, porque muitos jovens hoje consomem cigarro eletrônico no Brasil e adultos também, porque eles foram mal informados, achando que ali continha apenas água com essência. Ou, como eu assisti e me espanto, né, ver um médico dizer isso, que ali havia gelo seco. Ali não há gelo seco. Ali há uma mistura de substâncias, que no Brasil nós não sabemos o que está sendo misturado. É justamente isso que eu ia te perguntar. Por que o cigarro eletrônico foi tão adepto aos jovens? Digamos, por ser mais moderno ou justamente por conta dessa mensagem equivocada? Eu acredito que tenha sido a mensagem equivocada. O jovem, por natureza, ele tem ânsia de experimentações, nós sabemos disso, a psicologia diz isso, a psiquiatria diz isso é do comportamento do jovem, né? Experimentações. E quanto mais informações nós dermos aos jovens, mais conscientização eles terão. O que foi informado sobre o cigarro eletrônico? Nada. Ele teve acesso a esses produtos claramente atrativos, porque foram, inclusive, desenvolvidos para isso pela ilegalidade, porque quando você compara um cigarro fabricado, obedecendo regras sanitárias, um cigarro eletrônico, como nós assistimos países afora, e um cigarro eletrônico fabricado por fábricas ilegais, é visível a diferença, porque a comunicação do produto, inclusive, é outra. Então, se hoje nós temos jovens e crianças e adultos que não eram fumantes consumindo esse produto, eu imputo o quê? A falta de uma regra que não comunicou sobre o que são esses produtos e para o que eles servem. Doutora Alessandra, talvez alguma outra informação importante a respeito sobre esse tema, a questão da regulamentação, até porque a gente ainda vai conversar também com o Dr. Lauro para explicar um pouco mais sobre as questões substanciais, né, do cigarro. Talvez alguma outra informação importante que eu gostaria de ressaltar? Eu fico muito agradecida por essa pergunta. É um alerta, de fato, que nós fazemos. O brasileiro, ele ainda não deve consumir cigarros eletrônicos. Ele não pode consumir. Ele é ilegal, oferece alto risco. Mas eu fico muito satisfeita com programas como o de vocês, que informam a população dados reais. O cigarro eletrônico, se obedecer uma regra sanitária para a sua fabricação, ele é sim um produto de redução de riscos e danos. E é de direito deste consumidor, deste tabagista, ter acesso a esses produtos. E que bom, a Anvisa está cuidando deste tema com muita cautela,
com muito respeito, ouvindo o setor produtivo, ouvindo todas as falas, né? Quem é pró, quem é contra. E eu faço ainda uma observação, que sejam ouvidos também os consumidores dos cigarros eletrônicos, os consumidores tabagistas que optaram por fazer a substituição, ainda que por cigarros ilegais, mas que já sentem diferença na sua saúde. Eles também devem ser ouvidos. Perfeito, doutora Alessandra. Muito obrigado pelas informações, viu? E por trazer aqui os esclarecimentos. Para você que está nos acompanhando, a gente que agradece esse bate-papo, uma informação é sempre importante levar para a população, né? A gente vai fazer um rápido intervalo para você que está nos acompanhando e a gente volta daqui a pouco ainda para continuar sobre esse tema, mas trazendo uma outra abordagem, trazendo as substâncias, quais as diferenças do cigarro eletrônico para o cigarro comum, né, do dia a dia que a gente já conhece. Correio Petropolitano Debate, volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, e agora vamos dar destaque então aqui, né, vamos dar continuidade ao tema do cigarro eletrônico. Vamos conversar com o Dr. Lauro para falar um pouco a respeito sobre as substâncias, a diferença do cigarro de tabaco convencional do cigarro eletrônico. Dr. Lauro, muito bem-vindo ao programa, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, um prazer falar com o Correio da Manhã e falar com a audiência. Muito obrigado, viu? A gente que agradece a sua presença. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a principal diferença do cigarro convencional, tabaco, do cigarro eletrônico? E daí em diante a gente vai seguindo para outras questões. Perfeito. Obrigado pela pergunta. A principal diferença entre o cigarro convencional e o cigarro eletrônico é a combustão. O cigarro convencional, ele queima, né? Para você poder consumir, ele queima a uma temperatura bastante elevada, né? Cerca de 900 graus Celsius,
enquanto o dispositivo eletrônico, né, seja o vaporizador ou o produto tabaco aquecido, ambos variedades de cigarro eletrônico, popularmente conhecido, né, como cigarro eletrônico, eles têm uma temperatura de aquecimento muito mais baixa, né, que gira em torno de 200 a 300 graus Celsius, arredondando, e que não gera a combustão. E a combustão é o que gera o grande surgimento de substâncias tóxicas e potencialmente tóxicas. Então, por isso ele é percebido pelas autoridades de saúde pública ao redor do mundo, que já decidiram pela regulamentação, como uma alternativa de potencial menor risco quando comparado ao cigarro convencional. A gente estava conversando aqui com a doutora Alessandra justamente sobre essa regulamentação que no Brasil ainda não temos, né? Ela comentou que a expectativa é que esse ano a Anvisa realize, né, faça essa regulamentação. Qual é a grande preocupação de se utilizar um produto como esse sem essa regulamentação adequada? O grande problema que a gente vê hoje é esses produtos que as pessoas estão consumindo, elas estão consumindo produtos sem uma origem definida e sem saber especialmente o que tem dentro, o que gera uma preocupação muito grande. Países que têm uma regulamentação já bastante avançada, inclusive há bastante tempo, exemplo, Reino Unido, Canadá, União Europeia, próprios Estados Unidos, né, enfrentaram um debate regulatório mais recente e decidiram pela regulamentação, colocam regras muito estritas e específicas sobre como esses produtos devem ser fabricados, como eles devem ser comercializados e o que eles devem conter dentro, ou o que eles não devem conter dentro, né, igualmente. Então, quando você faz esse filtro regulatório a respeito do que pode e o que não pode, você transmite à população um valor importante, que é a segurança sanitária. Não é um produto isento de riscos. Isso é importante dizer. Cigarro eletrônico não é isento de riscos, mas proporcionalmente ao cigarro convencional, ele sim é um produto de redução de riscos quando há uma regulamentação adequada e, por consequência, a fiscalização e supervisão do órgão de saúde competente, como ao redor do mundo já é feito. Uhum. Você comentou logo no início aqui do nosso bate-papo sobre 2 tipos de cigarros eletrônicos. Quais são as diferenças entre eles? Sim, tem 2 tipos de cigarro eletrônico, né? Tem o vaporizador, que é o mais conhecido e o mais consumido no Brasil, ou vape, né, que tem um líquido, normalmente contendo nicotina, mas tem opções também sem nicotina, que contém algumas substâncias que são as substâncias diluentes e sabores, né, flavorizantes. E você tem o produto de tabaco aquecido, que também tem sabores, tem opção sem sabores. A diferença entre ambos é que um é um líquido contendo uma nicotina extraída da planta do tabaco e o outro é uma barra de tabaco que é aquecida numa temperatura controlada. Ambos têm o mesmo perfil em relação ao cigarro convencional. É um produto de risco reduzido. A diferença entre eles é que um contém o tabaco em si e o outro contém a nicotina extraída do tabaco diretamente no líquido. Ao redor do mundo, o que se observa é que o modelo vape, né, se tornou bastante popular, né? As pessoas têm consumido bastante, não se observa muito com o produto de tabaco aquecido sendo consumido na realidade brasileira especificamente. Agora existem essas 2 modalidades e nós, enquanto BAT, nós defendemos a regulamentação de ambas, né, que tem uma regulamentação tanto para os vaporizadores quanto para os produtos de tabaco aquecido, numa ótica de que aos adultos fumantes é importante ser ofertado opções de potencial menor risco, como já observado pelas autoridades de saúde ao redor do mundo. Ou seja, hoje o adulto fumante ele não encontra essa opção no mercado legal, né? Ele só encontra essa opção no mercado ilegal e está exposto a alguma coisa que realmente não se sabe exatamente o que ele está consumindo. Lau, eu pergunto o seguinte, a gente vê que o cigarro eletrônico ele também tem um alto consumo, principalmente entre os jovens. A ideia, o objetivo principal é justamente você diminuir os riscos para aquelas pessoas fumantes. De alguma forma, esse acesso também foi ampliado ao cigarro por conta da chegada do cigarro eletrônico?
Obrigado pela pergunta, é uma excelente pergunta. O que se observa nos países em que teve uma regulamentação em algum momento, né, uma regulamentação, seja logo no início, seja uma regulamentação durante, né, o início da população consumir, é que a curva de consumo de jovens, ela tende a reduzir, e ela tende a entrar numa flexão de controle. O que se observa no Brasil hoje, um dado importante, pesquisa de saúde escolar de 2019, mostra que 16,8% dos adolescentes de 13 a 17 anos já experimentaram cigarros eletrônicos, o que é um grande problema, isso é um grande perigo para a população. Países que têm uma regulamentação encontram índices à metade desse valor ou menor do que esse valor de experimentação, o que ainda é preocupante, mais uma vez, ainda é preocupante, mas as autoridades de saúde que criam a regulamentação, elas também atuam para diminuir a curva de jovens, porque esse produto não é para menor de 18 anos, sob hipótese nenhuma, é para maiores de 18 anos, especialmente adultos fumantes que desejam uma opção de menor risco. Então, quando se observa a experiência de outros países, não é o que realmente se encontra acontecendo de fato. Estados Unidos é um exemplo bastante interessante. O diretor para tabaco do FDA deu uma entrevista muito recente, agora em fevereiro desse ano, dizendo que não há mais uma epidemia de jovens, de consumo de jovens nos Estados Unidos em relação ao cigarro eletrônico. Por quê? Porque os Estados Unidos adotaram uma regulamentação e conseguiram com que a curva de consumo de menores de idade reduzisse substancialmente. Então, mais uma vez, a regulamentação ela traz esse controle, porque ela nutre, ela traz ferramentas relevantes para esse controle necessário do consumo de menores de 18 anos, que de fato não esse produto não é desenhado e não é projetado para menores de 18 anos. Então podemos dizer que a regulamentação ela tem um papel fundamental até mesmo na quantidade de pessoas que vão consumir aquele produto. Claro, por óbvio que sim, porque quando você tem uma regulamentação muito específica, você consegue fazer monitoramento. E fazer monitoramento, você consegue acompanhar a curva de incidência ou prevalência populacional, de quantas pessoas estão consumindo produtos de tabaco tradicionais, como cigarros convencionais, quantas pessoas estão consumindo produtos de nicotina, qual é a curva de idade dessas pessoas, se elas de fato estão fazendo uma migração, que é o que se observa nos países desenvolvidos. Então, você consegue fazer um controle muito mais próximo, né? E é isso que a gente observa nas experiências de outros países. A proibição que existe no Brasil hoje, na prática, é uma proibição que ela não tem surtido efeito. Afinal de contas, ela existe desde 2009. Né? A gente está falando de 13 para 14 anos, arredondando aqui o cálculo, em que uma proibição existe e essa proibição não se mostra efetiva. Afinal de contas, se não fosse assim, a gente não teria 2 milhões de adultos hoje consumindo vaporizadores no Brasil. Então, a gente precisa trazer uma regra para que as empresas lícitas, que têm padrão de qualidade, que têm controle de qualidade, possam disponibilizar à população produtos que sejam fiscalizados pela agência sanitária e que as pessoas tenham a opção de consumir alguma coisa que tenha um mínimo controle da sua autoridade sanitária respectiva. Uhum. Doutor, o objetivo principal seria a migração, vamos dizer assim, das pessoas fumantes do tabaco, né, para o cigarro eletrônico. Seria adequado, então, que a fabricação deles, a gente sabe que existem vários tipos, não tivesse a nicotina, por exemplo, já que é uma substância maléfica para o ser humano? Excelente pergunta, e obrigado por ela. Os produtos, eles têm nicotina porque o fumante, ele busca a nicotina, né? O fumante, quando ele busca um cigarro convencional, ele busca a satisfação que a nicotina lhe traz. Então, naturalmente, se o produto não tem nicotina, ele tende a não ter essa atratividade para o adulto fumante fazer a migração. A gente tem que lembrar sempre qual é o objetivo final. É que esse adulto fumante que não quer parar de fumar, mas ele quer uma alternativa de menor risco para continuar consumindo nicotina, que ele possa ter essa alternativa de potencial menor risco. A nicotina per se, isoladamente, e isso estudos ao redor do mundo já disseram, inclusive autoridades de saúde
institutos de pesquisa do câncer, por exemplo, já disseram, a nicotina ela não é carcinogênica, ela não é câncer. A nicotina ela tem outros efeitos no corpo, mas ela não é a origem das doenças tradicionalmente conhecidas como tabaco relacionadas. Então, é importante também colocar esse paradigma em perspectiva. Agora, ter as duas opções, opção com nicotina e opção sem nicotina, é algo que muitos países também colocam. Então, não deveria ser diferente para o Brasil. Ter a opção com nicotina, opção sem nicotina. Eventualmente, a pessoa que queira reduzir o seu consumo de nicotina ou queira até mesmo migrar para uma opção sem nicotina, ela teria isso à disposição. Agora, não ter a opção com nicotina se torna ineficiente se você quer atingir uma população que ela busca o cigarro convencional pela satisfação que a nicotina lhe traz. Ainda falando sobre substância, doutor, eu queria que você falasse um pouco sobre a recomendação de não utilizar cigarros eletrônicos contendo THC. O que seria isso? Isso é bastante interessante porque aconteceu nos Estados Unidos uma crise de saúde pública alguns anos atrás, 2018, para ser mais preciso, chamada EVALI, né? A EVALI, né, tradução muito simples para o português, é uma doença pulmonar associada ao consumo de cigarros eletrônicos. Foi batizada naquela ocasião e agora eles inclusive estão revisitando essa classificação. Por quê? O CDC, que é o Center for Disease Control dos Estados Unidos, ou o Centro de Pesquisas de Doenças, o Controle de Doenças dos Estados Unidos, chegou à seguinte conclusão. O que estava acontecendo? As pessoas estavam utilizando o dispositivo cigarro eletrônico, manipulando ele, adulterando ele de forma inadequada para utilizar acetato de vitamina E, ou acetato tocoferol, encontrado em óleo de girassol, por exemplo, ou alguns tipos de óleo, para diluir THC. E ao diluir o THC, quando inalado, esse acetato de vitamina E liquefaz no pulmão, e depois ele forma como se fosse um filtro nos alvéolos e causava obstrução, a doença pulmonar obstrutiva crônica de uma forma muito rápida, né, naqueles consumidores. Então, o que os Estados Unidos adotaram? Uma regulamentação e disseram, esses produtos não podem conter acetato de vitamina E, porque acetato de vitamina E causa um problema pulmonar muito grave. Mas o motivo pelo qual a regulamentação é fundamental. Quando você tem uma regulamentação, você tem uma lista negativa, né? Que ingredientes não podem, de forma nenhuma, ter dentro de um cigarro eletrônico? Por exemplo, acetato de vitamina E não pode, porque ele causa esse efeito. Outra substância, diacetil. Diacetil, para te dar um dado interessante, ele causa uma doença chamada popcorn lung disease, ou doença do pulmão pipoca. E foi descoberto numa fábrica de pipoca na França, porque as pessoas inalavam diacetil, que dá aquele aroma amanteigado, normalmente, para os produtos. Então, diacetil não pode ter no cigarro eletrônico de forma nenhuma, porque ele tem um efeito parecido ao acetato de vitamina E. Ele entra no seu pulmão, liquefaz, solidifica e forma um filme. Então, ele obstrui as suas vias aéreas. Então, existe um cuidado muito grande ao fabricar esses dispositivos, inclusive na escolha de quais substâncias são adequadas ou são inadequadas para inalação, dado o seu perfil de risco. Então, a gente precisa fazer uma análise toxicológica muito séria sobre quais produtos podem ser inalados ou não. Mais uma vez, a preocupação que nós temos em relação ao que as pessoas estão consumindo aí fora, porque a gente não sabe se realmente tem alguma substância que é imprópria para inalação. Doutor, eu pergunto de maneira bem clara, quais são os impactos que o cigarro eletrônico deixaria de causar em uma pessoa que utiliza o cigarro convencional? Um estudo inglês do Royal College of Physicians, que é como se fosse a Associação Médica do Reino Unido, e foi ratificado muito recentemente, né, pelo Departamento de Saúde inglês, num estudo encomendado ao King's College London, né, que são instituições insuspeitas, acima de qualquer suspeita, inclusive que fizeram uma das maiores revisões de literatura científica dos últimos tempos. Foi publicado em setembro do ano passado, mais de 418 estudos revisitados, e eles chegaram à seguinte conclusão.
As pessoas que consomem cigarro eletrônico, quando adequadamente regulamentado, têm 95% menos exposição a risco do que aquele que consome o cigarro convencional. Então, na prática, essa pessoa está 95% menos exposta a risco. É bastante coisa, né? Quando você tem uma comparação até em termos não numéricos ou em termos absolutos, eles dizem apenas uma pequena fração dos riscos ou dos potenciais danos correlacionados tradicionalmente ao consumo de cigarros convencionais. Então, existe uma melhora de condição de saúde quando se olha o quadro geral de uma forma muito ampla em relação a quem consome um cigarro eletrônico regulamentado adequadamente versus quem consome o cigarro convencional. Tanto é assim que o governo canadense recomenda que as pessoas cogitem migrar de cigarro convencional para cigarro eletrônico, porque colocam, inclusive no seu website, cigarros eletrônicos oferecem menos risco à saúde do que o cigarro convencional. O Reino Unido, a mesma coisa, diz: nós estimulamos fortemente a população a que faça a migração do cigarro convencional para o cigarro eletrônico. A Europa, via de regra, com seus 27 países, faz essa recomendação. A Suécia se tornou um paradigma muito recente de país considerado livre do fumo ou livre do tabaco. Por quê? Eles adotaram uma solução de redução de riscos que inclui a adoção de vaporizadores e outros produtos de redução de risco associados. Então, o que se observa tangentemente para o adulto fumante é, ao migrar para um cigarro eletrônico regulamentado, leia-se com fiscalização adequada do órgão sanitário, ele sim tem um benefício à sua saúde versus continuar consumindo cigarro convencional substancial. De qualquer forma, não é um produto isento de riscos. Isso é importante deixar sempre muito claro, né? A única forma de você não ter nenhum risco associado é parar absolutamente com qualquer tipo de consumo dessa substância. Agora, se você tem o desejo de continuar consumindo, é um perfil de risco muito menor. Doutor, para quem é o famoso fumante passivo, pode ter também alguns prejuízos, assim como para quem é o fumante passivo do cigarro convencional? Excelente pergunta. O governo da Nova Zelândia acabou de publicar um estudo, coisa de um mês atrás, mais ou menos, em que eles declaram o seguinte: o vaping passivo, né, se a gente consegue fazer uma expressão parecida, tem efeitos à saúde dos second vapers, né, que são aquelas pessoas, os vapers de segunda mão, negligenciáveis, tá? Ou seja, são efeitos muito, 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 muito baixos, ao ponto de serem cientificamente negligenciáveis. Então, comparativamente com o cigarro convencional, o vaping passivo também tem um efeito muito menor do que o efeito ao ponto de ser negligenciável, de acordo com a autoridade de saúde neozelandesa, comparado com o cigarro convencional. É evidente que esses produtos eles precisam ter uma regulamentação, inclusive de consumo, né? Nós não estamos aqui advogando para que se possa consumir em qualquer local em absoluto. Precisa ter uma regulamentação, como teve uma regulamentação anos atrás em relação ao consumo do cigarro convencional. Agora, objetivamente, a quantidade de substâncias particuladas que são observadas, de fato, são negligenciáveis quando comparadas com o cigarro convencional, de acordo com o estudo mais recente disponível que das autoridades públicas neozelandesas. Fazendo aqui trazendo, na verdade, um balanço geral sobre todo esse tema, cigarro eletrônico, cigarro convencional, a gente está vendo aí, acompanhando os supostos benefícios que o cigarro eletrônico pode trazer, né, na verdade, na diminuição do risco, né, não benefício porque também faz mal de certa forma, mas qual a importância da Anvisa hoje, doutor, trazer exemplos de outros países que já têm regulamentação para também incluir isso na regulamentação brasileira? Fundamental. Nós entendemos que o papel da Anvisa nesse processo é um papel de destaque, né, e é um papel crítico. A Anvisa já vem discutindo esse tema desde 2018, né? O próprio diretor-presidente da Anvisa, o Barra Torres, deu uma declaração muito recente à TV Bandeirantes, coisa de 3 semanas atrás,
mostrando a sua intenção de discutir o tema aprofundadamente ainda em 2023 e chegar a uma solução que seja melhor para a população brasileira, né, para a realidade brasileira. E a Anvisa, observando esses paradigmas do mundo, pode trazer uma regulamentação adequada à realidade brasileira. Não existe a ideia de que se você pega um modelo, copia e cola, né? Cada país tem uma particularidade e merece uma atenção especial, e a Anvisa é um órgão técnico extremamente qualificado, tem um corpo técnico muito qualificado e um corpo diretivo muito qualificado. Certamente nós temos a confiança de que vão propor uma regulamentação que não é a proibição, né? A proibição é inefetiva, que traga uma regulamentação que seja sintonizada com as melhores práticas dos países ao redor do mundo, mas que ao mesmo tempo atenda às peculiaridades brasileiras, especialmente de como o mercado ilegal se comporta no Brasil, o que as pessoas no Brasil estão consumindo, para que essas pessoas possam, de fato, consumir um produto que tenha uma regulamentação e uma fiscalização adequadas. Perfeito. Doutor Lauro, alguma outra informação importante que talvez você queira deixar ressaltado para quem nos acompanha? Super obrigado, primeiro, pelo espaço no Correio da Manhã, muito obrigado pelo tempo, né, e pela audiência de todos os telespectadores que vão acompanhar a entrevista. Acho que é importante a gente ter uma coisa, todos juntos aqui num grande consenso. A situação como está hoje, de fato, ela não pode permanecer. Acho que todos nós aqui conhecemos, ou se não são consumidores, conhecemos um amigo, um parente, um familiar, um colega de trabalho que está consumindo hoje vape e cigarro eletrônico no Brasil, quer consumir o produto, mas infelizmente não está tendo acesso a um produto que tenha controle sanitário. Então, a despeito de qualquer outra discussão mais aprofundada que se possa ter, algo acredito que seja de comum acordo de todos. É preciso uma regulamentação que não seja a proibição. É preciso que esses 2 milhões de adultos que hoje consomem produtos 100% ilegais sejam atendidos por produtos legais, fiscalizados pela Anvisa e que tenham todo o controle sanitário adequado. Acho que isso é um consenso que nós temos observado, inclusive nos diálogos que nós temos tido com diferentes atores da sociedade civil como um todo, e que é um ponto em comum, né? A situação como está realmente é inadequada. Então, a gente precisa de uma regulamentação que atenda aos interesses da sociedade brasileira. Perfeito, doutor Lauro. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos aqui e pela conversa. Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Um bom dia, um bom trabalho. Boa semana para todos vocês. Muito obrigado, doutor Lauro. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Correio Petropolitano Debate volta amanhã, 13h. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.